Se você está assistindo este vídeo é porque você está na lista de espera do VemMed. Eu vou ter o maior prazer em te acompanhar em 2024. E eu estou aqui para te falar que eu guardei uma vaga para você. Então ajuste sua postura, preste atenção neste vídeo, porque eu só vou enviar o link de inscrição para quem assistir esse vídeo e a gente tiver segurança de que o VemMed é para você neste momento. Então preparei aqui uma apresentação com todos os detalhes do VemMed. Tem aqui um roteiro também para que você não fique com nenhuma dúvida. E se mesmo assim ficar com alguma dúvida, pode me mandar que eu vou ter o maior prazer em tirar essas dúvidas, porque eu quero que a gente tenha muita segurança. Então, primeiro ponto, a gente teve 1.271 pessoas na lista de espera, porque a nossa última turma foi dia 9 de agosto, dia 9 de agosto a gente encerrou as vagas do VemMed, e aí todas essas pessoas se inscreveram porque elas querem o acompanhamento em 2024. Então, talvez você esteja recebendo esse vídeo antes do dia 23 de novembro, que é quando eu vou abrir as inscrições oficiais, talvez seja depois, mas se for depois, eu guardei as vagas para quem faltava fazer o contato da lista de espera, porque eu me comprometi a dar preferência de inscrição para você, e eu sempre cumpro o que eu me comprometo. E aí, para quem é o VemMed no final das contas? Então, o VemMed é para quem está no ensino médio, para quem está no cursinho, para quem estuda em casa e para quem estuda e trabalha. Sabendo que quanto mais atividades você tem, quem estuda integral, quem estuda e trabalha, quem estuda para passar no Enem, nos vestibulares e está fazendo faculdade, quanto menos tempo a gente tem disponível, quanto mais rápido a gente quer ser aprovado, mais importante é ter um acompanhamento. E o VemMed, ele é exatamente isso, ele é um direcionamento individualizado de estudos, que a gente vai ver o seu melhor cronograma, a gente vai te acompanhar, a gente vai cuidar dos seus estudos, cuidar da sua revisão, porque não adianta ter o melhor cursinho, ter todas as aulas se a pessoa não consegue seguir um cronograma, se ela procrastina, ou se ela estuda e as notas não aumentam, se ela estuda e esquece, se ela estuda, mas na hora da prova ela não cuidou do preparo mental e emocional. E geralmente cursinho e escola, eles não vão cuidar do seu cronograma, eles vão fazer um cronograma que é igual para todo mundo, eles não vão cuidar da sua revisão, eles não vão cuidar da estratégia de prova, SISU, e não vão cuidar do seu emocional, que são aspectos essenciais quando a gente pensa em termos de aprovação. Muita gente pergunta o seguinte, Sassá, é só para quem quer passar em medicina? E aí eu diria que 80, 90% dos meus alunos, eles querem passar em medicina. Na verdade, o VemMed, ele é para quem quer fazer Enem e vestibulares. Como medicina é a maior nota de corte, tem muita matéria e só o conteúdo não é suficiente, a gente não pode dar bobeira. Então, não tem como a pessoa ser 90% aprovada em medicina. Ou ela é aprovada ou ela não é aprovada. E às vezes ela dá uma bobeira ali, ela não cuidou do emocional, ou não cuidou do tempo de prova. E aí isso faz com que ela perca um ano inteiro de estudos. Um outro curso, que às vezes tem uma nota de corte menor, permite que a pessoa dê uma bobeira ou outra. Sassá, eu não sei se eu quero medicina, talvez eu queira direito, acho que eu quero engenharia. Você será muito bem-vindo no VemMed se você quiser aprender a estudar com qualidade e ter maiores notas. Então, fique tranquilo, a gente vai te acompanhar, a gente vai cuidar de Enem e vestibulares. Então, Unesp, o USP, o S, o ENG, o EL, a gente tem aprovados em todas essas universidades, FAMEMA, Unicamp, por aí vai. Então, a gente vai cuidar tanto vestibular tradicional quanto o Enem. Sassá, eu quero, Eita. Sassá, eu quero faculdade particular, Ciências Médicas, EMESCAM, Pequeno Príncipe, Albert Einstein. Nós temos aprovados em todas essas universidades, inclusive já tivemos por 2 vezes primeiro lugar nas Ciências Médicas. Então, fique tranquilo que você estará no lugar certo. A pergunta para se fazer é o seguinte, o que eu quero fazer? Eu preciso de um cronograma? Eu preciso estudar de uma forma eficiente? Eu preciso fazer revisão? Então, o VemMed é para você. Ah, não, Sassá, mas quero estudar para concurso, quero estudar para residência. Aí, nesse caso, a gente vai focar muito em Enem e vestibulares. Aí, essas outras provas não é tanto o nosso foco, e nesse caso, eu não recomendo que você faça o VemMed, que ele não vai ser o melhor para você neste momento. E aí, eu entendo o seguinte, que para passar em medicina, tem alguns fatores que são importantes. O primeiro é o cronograma, que todo mundo sabe. O primeiro é o conteúdo, que aí o cursinho ele dá isso aí, dá bem. A gente não tem o conteúdo dentro do VemMed. Você não vai ter conteúdo de matemática, física, química, biologia, correção de redação. Mas, por outro lado, o cursinho não cuida do cronograma, do estudo com qualidade, revisão, preparo mental e emocional e estratégia de prova. E estes são os pilares que a gente trabalha dentro do VemMed. Sassá, mas como assim não tem o conteúdo? Então, eu preciso ter outra coisa? Geralmente, sim. Geralmente, os meus alunos, eles têm ou um cursinho presencial, ou a escola que eles fazem, ou plataformas online. Alguns estudam pelo YouTube. Então, é como se a gente fosse um personal trainer. Os equipamentos ali da academia não são nossos, mas a gente vai estar te acompanhando ali com o que você tem e
acompanhando de perto para que você tenha o aumento de resultados. Nossa, eu melhorei as notas nisso aqui, mas em naturezas ainda não. Poxa, então seu cronograma não pode ser igual ao do João, que está super bem em naturezas. A gente vai ajustar os estudos de natureza. Porque muita gente tenta seguir o cronograma do cursinho, não dá conta, se frustra, a pessoa acha que a culpa é dela. E aí, quando a gente chega com um cronograma feito para você, você vai ver que você vai conseguir ter muito mais resultados em pouco tempo. Pouco tempo é quanto, Sassá? É uma semana? Uma semana você vai ver, tendo mais constância, tendo mais qualidade de estudos. Agora, depois de um mês, daqui a um mês você vai ver, nossa, eu estou muito melhor, estou estudando muito melhor, estou aprendendo muito melhor. E depois de 3 meses, a gente já consegue ver um aumento muito. Um ano inteiro de estudos você não percebeu. Quero te contar a história de duas pessoas antes da gente continuar. Vou explicar com detalhes como que eu venho mês, tá? Eu vou falar de valor também. A primeira é a Ana Laura. A Ana Laura, ela fez o terceiro ano dela. Ela não foi muito mal quando ela terminou o terceiro ano. E ela vai fazer o primeiro ano de cursinho. Aí o que aconteceu? Ela estudava o dia todo, ela tinha um cronograma opressor, ela estudava de 7 da manhã até 7 horas da noite, ela não cuidava dela e não revisava. Aí ela foi, não aumentou a nota em relação ao terceiro ano dela, e aí no segundo ano dela de cursinho ela fez o VEM-MED. Teve um cronograma para ela, estudou menos do que no primeiro ano, não terminou a matéria inteira, porque não é sobre terminar a matéria inteira, é sobre cuidar dos detalhes importantes. E aí, então, a aprovação chegou porque a gente cuidou dos 5 pilares da aprovação. Uma outra pessoa que eu coloquei aqui, a Tereza. A Tereza, ela fez 7 anos de cursinho. Ela estudava, ela tinha o cronograma opressor, ela não cuidava dela. Ela, inclusive, tinha TDAH, mas ela não fazia esse acompanhamento. Na hora que ela foi na psicóloga, fez o acompanhamento ao longo do ano. Aí ela teve um cronograma que era muito mais leve do que ela teve antes. A aprovação chegou. Aprovada na UFJF. Ela, inclusive, é presidente da comissão de formatura. E imagina, gente, ficar 7 anos estudando, 7 anos para passar. Ela já tinha passado em particulares, mas ela não tinha condição de fazer particular. Quando a aprovação finalmente chega, e aqui é quando ela viu a nota dela no SISU, que ela tinha feito 806 pontos. Olha só, esse vídeo, que eu adoro esse vídeo. A irmã dela. Olha o cachorro. Ficou feliz também, né? Ó. E a Tereza, ela tem uma história muito interessante, porque ela sempre achou. Ah, cadê ela aqui aprovada? Ó. Ela aqui, ó. Ela sempre achou que exatas não era para ela. Então, quando ela estava no nono ano, ela foi reprovada. No primeiro Enem dela, ela tinha feito 14 em matemática. Então, ela sempre achou que não era para ela. E ela foi, e ela entrou no VEM-MED e falou, nossa, exatas não é para mim, eu fui reprovada e tudo mais. Só que não era para ela, porque ela sempre estudava do jeito errado, que era assistia às aulas, fazia resumo, fazia as questões do capítulo, acertava, mas o simulado não aumentava. Ela não cuidava do que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é fazer uma questão que a pessoa não sabe o tema, fazer um tema misturado com outros. Ela não cuidava do tempo de prova, ela não cuidava do emocional, não cuidava de estratégia de prova, e ela já ia estudar matemática com aquele peso de que eu não consigo aprender. Aí, quando ela começou a estudar de uma forma eficiente, estudou com qualidade, viu que ela conseguia melhorar, colocou flexibilidade cognitiva, revisou com mais frequência o que ela errava mais, aí as notas aumentaram e no ano da aprovação dela, ela acertou 44 em matemática. Porque às vezes a gente acha, nossa, eu sempre tive dificuldade com uma coisa. Só que a gente vai levando essa dificuldade ao longo do tempo e a gente estuda exatamente do mesmo jeito. Então a dificuldade vai permanecer. Quando a gente consegue ajustar esses pilares da aprovação, a aprovação chega. Ainda mais você que está com tempo, já começar em dezembro, com tranquilidade. Você vai ter uma mentoria extra para planejar suas férias, seu próximo ano. A gente não vai precisar correr. Quando chegar lá nos 100 últimos dias, que todo mundo vai estar desesperado, a gente vai ter um plano de revisão perfeito, que é o plano de milhões. Então, quando a gente cuida desses pilares, a aprovação chega. E aqui eu coloquei vários exemplos, porque eu tenho muito orgulho mesmo. Então, a gente tem exemplos no Brasil inteiro, ó. A preparação foi sensacional. Nunca saí de uma prova com sentimento de dever cumprido. Resultado é aprovação. Passei em medicina e você foi fundamental. Uma luz no fim do túnel. Passei em nono lugar na faculdade dos meus sonhos. Mudou minha vida. Aqui também, ó. Passei na UFSJ, perto de casa. Obrigado pelo acompanhamento, foi fundamental. Medicina UFV. Queria muito te agradecer, mudaram a minha vida. Na UFLA, em primeiro lugar na minha cota, Medfera. Passei, nunca me senti tão preparado. Foi impecável. Passei também na UFERSA. Muito obrigado. Passei de qualquer jeito. Vem média é vida. Aqui na UFBA. Passei na UFV. Passei na UFOP.
E aqui a gente tem aprovados em vários lugares diferentes, no Brasil inteiro. Gente que estudava e trabalhava, gente que fazia curso online, gente que fazia cursinho presencial. Então, em várias situações. Então, o FRJ, o FMG, aqui eu não estou achando. Graças ao VemMed, feliz de encontrar nessa jornada. Então, a gente tem aprovados na USP, na UFMG, na UFOP, na UFG, na UENG, na UFVJM. Ou seja, não é coincidência. Todas essas pessoas, na hora que a gente ajusta os pontos mais importantes, a nota aumenta. Porque a aprovação, ela mora nos detalhes. E, por incrível que pareça, cursinho, escola, plataforma, eles cuidam só da questão do conteúdo. É importante? É importante. Mas é só isso? Eu garanto que não é só isso. E, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, eu quero te falar algumas coisas que eu não acredito e quero te falar quem eu sou. Primeira coisa que eu não acredito. Eu não acredito em estudar só com aulas, não acredito em um cronograma que seja igual para todo mundo, não acredito em estudar só fazendo questões. Isso fere um princípio da neurociência que a gente chama de sequência cognitiva lógica. Eu não acredito em mentorias que sejam só em grupo. Não acredito em mentorias que a pessoa vai ficar 2, 4 horas por semana tendo mentoria. Eu vejo a mentoria como se fosse um acompanhamento de um profissional, né? Como se fosse um nutricionista. Eu não tenho que ficar 2 horas conversando sobre minha dieta, 4 horas por semana com o profissional. Não, tem que ter uma dieta, eu vou seguir aquilo ali e ele tem que me ajudar a seguir. Porque o mais difícil não é fazer um plano alimentar, o mais difícil é seguir um plano alimentar. O mais difícil não é fazer um cronograma, é seguir o cronograma. Por isso que a gente vai fazer, a gente vai estar com você e a gente vai ajustando esse cronograma. A gente tem o cronograma bronze, prata, ouro. A gente tem a mentoria do cronograma bronze. Depois tem uma mentoria para ajustar esse cronograma bronze. Aí depois tem o prata. Aí tem a mentoria para ajustar o cronograma prata. Ou seja, a gente vai juntos aí nesse caminho. Eu não acredito em um cronograma que seja igual para um ano inteiro. Em julho, a gente tem que ter um cronograma diferente do que tem agora. Em agosto, a gente tem que ter um cronograma diferente do que a gente tem agora. Em março, provavelmente alguns dos seus resultados já aumentaram, a gente tem que ter um cronograma diferente. Eu não acredito em orientações de quem não é especialista. O que acontece? Às vezes a pessoa tirou nota 1000 na redação, mas será que ela é a melhor pessoa para te acompanhar, para te dar 1000 na redação? E por que eu falo isso? Porque eu tô como mentor há 10 anos e eu vou continuar isso aí há muito tempo. Então eu sempre estou estudando em como aumentar os seus resultados. E a gente teve recorde de aprovação no VemMed 2020, 2021, 2022 e eu tô pensando no SISU, né? No SISU 2023. E eu garanto que a gente vai ter recorde de aprovação no SISU 2024. E eu garanto que a gente vai ter recorde no SISU 2025. Quero saber se vai estar comigo ou não. Porque cada vez a gente tem um programa melhor. Cada vez eu estudo mais sobre os detalhes que fazem diferença para a aprovação. Eu estou o tempo inteiro fazendo isso. Então, eu estou aqui, daqui 10 anos eu vou estar aqui, com mais resultado do que hoje. Então, o que a gente está fazendo é exatamente construindo. E a pessoa que está aqui e daqui 2 anos ela não quer mais estar fazendo isso, não tem como ela ter o mesmo comprometimento de quem é especialista. E eu não acredito em quantidade de estudo sem qualidade. Então, principalmente quem tem pouco tempo para estudar, tem muita gente que é aprovada, a gente vê isso, inclusive, nos dados. Eu vi nos dados da USP que 50% das pessoas que passaram em medicina na USP estudavam menos de 6 horas por dia, contando o período de aulas. E eu tenho muitos alunos que estudavam 3 horas por dia, por exemplo, que conseguem a aprovação. Por quê? Porque tem qualidade de estudos. Só eu consigo estudar o dia todo. Então, estude o dia todo, desde que a gente tenha qualidade de estudos e que a gente esteja cuidando de aspectos essenciais. Quem sou eu no final das contas? Eu sou Sabrina Oliveira, as pessoas me chamam de Sassá ou Fada da Aprovação. Eu sou bióloga, educadora, trabalhei por 10 anos como professora num colégio grande aqui de Belo Horizonte, que é o Colégio Santo Agostinho. Eu sou autora de material didático do Sistema de Ensino Bernoulli. Eu sou mestre, eu tenho mestrado na parte de Ciências da Saúde pela Fiocruz. E aí, o que acontece? O que eu comecei a observar? Quando eu era professora, quando eu trabalhava ali diretamente com vestibulandos, eu via que muitas vezes o aluno que tinha mais resultados não era necessariamente o que estudava mais. Não era o que fazia todas as atividades, não era o que assistiu mais aulas. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. No meio da minha formação, eu já tinha trabalhado em um projeto num laboratório de cognição animal e neurociência na França, em Toulouse, na Universidade Paul Sabatier. Inclusive, a gente tem um artigo publicado nessa universidade, né, por essa universidade, né, em uma revista internacional. E eu já percebi que tinham outras coisas que faziam muita diferença na aprendizagem e na memória. E eu comecei a perceber que não era só a pessoa assistir aula, a pessoa fazer as questões, que tinham coisas além daquilo ali.
Eu fiz uma especialização em neurociência, eu fiz uma pós-graduação em ensino e aprendizagem na UFMG, e eu comecei a desenvolver um método, que é um método que já foi validado por centenas de aprovados. E foi aí que eu cheguei nos 5 pilares da aprovação, que eu vi que não adiantava ter o melhor cursinho se a pessoa não conseguia seguir o cronograma, se ela esquecia, se ela não tinha preparo mental e emocional. E aí, quando a gente trabalha esses aspectos em diferentes contextos, os resultados aumentam. E a aprovação é consequência disso. Então, desde 2013, eu trabalho com mentoria para vestibulandos de medicina. No começo de 2013, eu trabalhava com mentoria de estudos, então também tinha alunos que queriam concurso, residência e outras coisas. E aí, já em 2014, já tinham tantos alunos aprovados em medicina que eu vi que eu precisava focar. E aí, quanto mais eu foco, mais eu estudo sobre SISU, mais eu entendo sobre listas de espera, e aí eu fico cada vez melhor. Então, olha, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, bora para 24, melhor ainda para a gente bater um novo recorde. E é por isso que a gente tem aprovados em diferentes contextos diferentes. Pessoas que faziam vestibular tradicional, pessoas que faziam vestibular foram aprovadas pelo SISU, pessoas que estavam no primeiro ano de cursinho, pessoas que estavam na terceira série do ensino médio, pessoas que já tinham mais tempo de cursinho, pessoas que estudavam em casa, pessoas que estudavam no cursinho presencial. Porque, independente do contexto da pessoa, a gente precisa cuidar de todos esses aspectos. Aqui tem um ponto importante que você já é muito diferenciado se você está aqui. A maioria das pessoas vai esperar. Elas vão esperar, porque a nossa tendência é adiar. A gente adia até para começar a estudar, né? Nossa, 2 horas. Ah, nossa, são 2h03, vou começar às 2h10. A maioria das pessoas adia entrar em ação. E se você está agora, em novembro, dezembro, querendo planejar os seus estudos, você tem pelo menos 25% a mais de tempo de estudos. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença nos seus resultados, na sua tranquilidade. Imagina, quanto você pagaria lá em novembro para ter mais 25% de tempo de estudos? Muito. Então, quem começar agora vai sair muito na frente, porque a maioria vai esperar o resultado do SISU, fevereiro, o carnaval. E quem começar agora tem dezembro, janeiro, né, de tempo de estudos, e isso vai ser um grande diferencial. Inclusive, se a gente tirar 2 semanas no final do ano e deixar 2 semanas ali no meio do ano, ainda assim a pessoa tem 25% a mais de tempo de estudos do que quem só tem ali 2 semanas de férias no meio do ano. Esses 25% vão valer muito. E é por isso que eu falo que 2024 já começou. Porque quem começar a planejar os estudos agora, ainda que não tenha uma rotina pesada agora de estudos, vai sair muito na frente. Isso vai ter uma vantagem muito grande. O mais difícil que eu falo não é fazer um cronograma. O mais difícil é seguir o cronograma ao longo do ano inteiro e fazer os ajustes necessários. O mais difícil não é fazer um plano alimentar. O mais difícil é seguir um plano alimentar por muito tempo e continuar melhorando com aquele plano alimentar. O mais difícil não é ter uma ficha de academia. É conseguir seguir a ficha e ver progresso a partir daquela ficha. Deixa eu ver se eu não desliguei esse meu microfone aqui. E entra, então, a oportunidade do VemMed para você que está na lista de espera, que eu deixei uma vaga reservada para você. Como funciona? Primeiro ponto, não é cursinho, a gente não tem os conteúdos, é o que falta em todos os cursinhos. Porque a gente vai fazer um cronograma para você, para a sua realidade. Se você está no primeiro ano de cursinho, se você está no ensino médio, se você está no terceiro ano de cursinho, a gente vai fazer um cronograma para você, de acordo com o seu perfil. A gente tem um teste validado pela USP, pela UFMG, que identifica como você estuda melhor, inclusive, quais características tem a ver com você. Aí a gente vai ter uma mentoria, que ela é exclusiva dessa turma, que é a mentoria Marco Zero, que ela é individual para pensar no seu ano, para planejar suas férias, planejar o seu ano. Dentro do VemMed, você tem um workshop de cursinhos e plataformas para te ajudar a definir qual seria a melhor opção para você. Algumas pessoas se adaptam melhor ao presencial, para algumas pessoas o online é melhor. Para algumas pessoas é melhor um cursinho que tenha todas as disciplinas, para outras é melhor as disciplinas isoladas. Isso depende do quê? Do seu perfil, da sua rotina e dos seus resultados. Uma pessoa que está com uma base muito ruim não pode ter o mesmo tipo de estudos de uma pessoa que já tem uma base consolidada, ela só tem que dar aquele upgrade ali final. E isso tudo a gente considera para montar o seu cronograma. E é importante considerar também na hora de escolher seu cursinho plataforma. Sasha, eu posso estudar pelo YouTube? Pode. Não é o mais recomendado, porque ali as coisas não ficam tão organizadas. Mas eu tenho alunos que estudaram pelo YouTube e que foram aprovados também. O que não pode é não ter um cronograma, é ficar estudando e esquecendo. E é exatamente isso que a gente vai te ajudar.
E aí, como que vai acontecer? A pessoa se inscreveu no VemMed. O que que a gente tem? A gente tem a mentoria Marco Zero. Aí, além dessa mentoria, a gente tem outras 5 mentorias ao longo do ano. Essas mentorias, olha, para montar o seu cronograma bronze é individual. A gente tem uma mentoria com um grupo pequeno, mais ou menos umas 5 a 8 pessoas, para ajustar o seu cronograma bronze. Porque na hora do ajuste, é importante ver o que outras pessoas estão fazendo, porque a gente é teimoso por natureza. A gente fala que uma mudança, ela tem a ver com a parte individual e social. A gente ver outras pessoas que elas estão fazendo faz muita diferença para que a gente aceite mudar pontos importantes. Aí colocou em prática ali, a gente vai te acompanhando todos os dias no que a gente chama de diário da aprovação. Você vai colocando o que você está estudando, seus resultados do simulado, seus resultados nas questões que você está fazendo. A gente vai te acompanhando. Esse diário é o queridinho dos aprovados. Aí a gente vai fazer a mentoria do cronograma prata individual. Aí você vai ajustar algumas coisas, a gente já coloca um pouco mais de revisão. Aí depois a gente vai, ajusta o cronograma prata com uma mentoria em grupo. Então, mais ou menos, tem de 3 semanas a 6 semanas de intervalo entre uma mentoria e outra. Porque a gente não tem que ficar mudando o seu cronograma todos os dias, igual o plano alimentar. Imagina se meu plano alimentar mudasse toda semana. Seria impossível seguir, porque a gente gosta de rotinas. Então, a gente vai ajustando o seu cronograma de acordo com o resultado, com a época do ano, com os avanços que você tem tido. E nesse meio do caminho, a gente vai te acompanhando todos os dias no diário da aprovação. Nossa, eu fiquei doente. Nossa, agora o que eu faço? Agora minha matéria atrasou. Aí a gente vai te ajustando ali, você não fica sozinho. Aí depois a gente tem um cronograma ouro, e aí a gente entra na reta final, que a gente tem vários acompanhamentos especiais para os últimos 100 dias antes do Enem. Então, pode ter certeza que você não vai ficar sozinho. Então, como funciona o VemMed? A gente tem aqui, ó. Você entrou, você vai ter uma plataforma, inclusive ela é nova, que ali tem estratégias, tem pontos importantes que a gente vai ver. Você vai ver o que é importante para o seu estudo, para o seu cronograma. A gente vai sempre cuidar da rotina dos aprovados, do estudo dos aprovados e do pensamento dos aprovados. Você vai receber um treinamento de atenção plena, porque a atenção plena tem evidência de que melhora o nosso foco e melhora as notas. Aí você vai fazer um teste de habilidades, é um teste validado pela USP e pela UFMG. A gente tem formação para utilizar esse teste e vai marcar sua mentoria Marco Zero, que só tem nessa turma. Aí você vai fazer a sua mentoria bronze e a prata e os ajustes. Então, faz a bronze, depois de 3 a 5 semanas faz o ajuste, faz a prata, depois de 3 a 5 semanas faz os ajustes, e depois a mentoria ouro. Ou seja, a gente vai passar aqui, ó. Agora, em dezembro, provavelmente você vai fazer sua mentoria Marco Zero, mais ou menos em janeiro, fevereiro, a bronze, depois o ajuste da bronze mais ou menos em abril, depois a prata mais ou menos em maio, aí o ajuste ali mais ou menos em julho, aí a mentoria ouro em agosto, ou seja, a gente está sempre ajustando. E a gente está te acompanhando no diário. Chegou ali 100 dias antes do Enem, a gente tem todo um plano de revisão. Todas as questões dos temas que mais caem, divididas por dia, com as que elas têm a repetição, os que mais cai, repete mais. Aquilo que você errou, você tem os dias certos para você voltar. Aí a gente cuida do preparo físico, mental e emocional. A gente tem treino de prova, a gente tem treino físico para acabar com dor nas costas, pescoço, punho. A gente tem treinamento para ajudar a dormir melhor nas últimas 7 semanas. Ou seja, a gente vai cuidando de todos os detalhes para que você chegue na prova, igual a gente viu o pessoal assim, eu nunca fui para uma prova tão tranquila. Eu nunca fui para uma prova tão bem. Inclusive, a gente tem os flashcards dos temas que mais caem. E esse vai ser o primeiro ano que esses flashcards eles vão estar disponíveis para você no Plano de Milhões. Então, você vai conseguir revisar pelos flashcards de forma ativa os temas que mais caem. Então, no ano passado, a gente fez os flashcards, a gente vendeu separadamente. O valor desses flashcards foi de R$ 247 só os flashcards. Fez toda a diferença e agora ele vai estar para você para fazer a revisão nas últimas 7 semanas. E ainda, esses flashcards vão ser atualizados. Nesse ano foram 639. A gente vai aumentar esses flashcards porque a gente está analisando esse último Enem para que a gente faça os flashcards atualizados para que você possa fazer uma revisão muito eficiente. Então, assim, você vai chegar como para o Enem? Você vai chegar para o Enem ou para os seus vestibulares pensando assim, olha, eu segui um cronograma, eu fiz a minha revisão, eu tive estratégia certa, eu sei o que eu precisava voltar nos erros, eu voltei, as minhas notas aumentaram, eu cuidei do meu emocional, eu cuidei do meu físico e eu tô pronto para fazer essa prova. Porque eu garanto que se você olhar para o ano anterior, provavelmente faltou isso. E você chegou no Enem, talvez desanimado, inseguro, com medo e com dor nas costas.
E, na verdade, são fatores que a gente consegue evitar com o acompanhamento e estratégia certa. E eu quero que você chegue no próximo Enem, nas próximas provas, assim, eu tô pronto. Eu cuidei de cada detalhe da minha aprovação. Eu não tô sozinho. Eu revisei mais o que eu errava mais. As minhas notas aumentaram. Eu vou fazer a melhor prova aqui. E aí, como que funciona, então, o VemMed? A gente tem, né? A gente vai ter toda essa sequência aqui, ou seja, está com você até lá no finalzinho, no finalzinho. A gente cuida do sono nas semanas anteriores. A gente cuida de cada um dos detalhes, pode ficar tranquilo. Você não precisa se preocupar com a sua revisão, porque eu já estou preocupada aqui. Lá no cronograma prata, lá no plano de milhões, a gente está cuidando. Então, direcionamento individualizado de estudos não é o cursinho, é o que falta em todos os cursinhos que eu já vi, que a pessoa fica sobrecarregada, fica perdida, não consegue seguir um cronograma, procrastina. Sassa, mas quanto tempo eu preciso para cumprir as atividades do VemMed? Eu vou te falar, eu nunca vi um aluno do VemMed sobrecarregado. Sabe por quê? Porque com o VemMed você vai aumentar a eficiência dos estudos no tempo que você já tem. Então, você vai ter que ter um tempo para preencher o seu diário da aprovação, para fazer a sua meditação, o seu planejamento, e o restante são estratégias que você vai usar durante o seu tempo de estudos. Sabe a aula que você já assistia? Você vai ter estratégias para aumentar a sua retenção. E enquanto as pessoas vão esquecer o que elas estudaram naquela aula, você vai se lembrar do dobro do que as pessoas geralmente se lembram, porque você teve estratégia naquele tempo de estudos. Aí a gente tem um acompanhamento, o cronograma individualizado que vai mudando ao longo do ano. A gente vai cuidar do estudo ativo, tem a revisão, tem uma planilha toda feita para que você planeje a sua revisão desde sua primeira semana de estudos. Tem ainda o plano nos últimos 100 dias, que é o plano de milhões, que é uma revisão específica para aquele momento. A gente cuida do preparo mental e emocional do jeito que eu nunca vi ninguém cuidando e da estratégia de prova. E, às vezes a pessoa pergunta assim, Sassá, eu preciso começar agora? Se você quiser, você já marca sua mentoria Marco Zero para essa semana ou para a próxima semana e já começa. Ah, Sassá, mas eu quero marcar, quero planejar as férias e começar em janeiro. Tudo bem, não tem problema, a gente vai no seu ritmo neste momento, ok? Duas dúvidas que as pessoas perguntam. Sassá, e se eu não gostar? E se não for para mim? Eu entrei, nossa, eu vi ali a plataforma, achei que não é para mim, eu estava esperando aulas de matemática e tal, e não vi que não tem. Se você não gostar, você tem 7 dias de garantia incondicional para pedir o seu reembolso. Então, você tem direito a 100% de reembolso. E se eu passar? Bom, a isso aqui, eu vou até tirar, olha. Se você passar, Sassá, eu estou em dúvida, eu estou esperando o resultado do SISU. Se você for aprovado em medicina e uma universidade pública até 1º de março, você tem direito a 100% de reembolso, ou você pode transferir para o acompanhamento de faculdade, que vai ser o primeiro ano. As pessoas pedem muito, porque o primeiro ano de faculdade ele é, de fato, muito desgastante. E aí, Sassá, eu passei pelo ProUni. Não entra na questão do reembolso, mas você pode transferir para o acompanhamento de faculdade. Sassá, eu passei para uma particular. Não tem o reembolso, mas entra para o acompanhamento de faculdade. Sassá, eu passei para o 2º semestre. Não entra no reembolso, mas entra no acompanhamento de faculdade. Então, para o reembolso tem que ser passar em medicina, universidade pública, até 1º de março. Qualquer outra situação que você passou para a universidade, você tem direito ao acompanhamento de faculdade, que vai valer muito a pena, porque o valor vai ser mais alto do que o do VemMed, e você vai conseguir transferir a qualquer momento que você passar ao longo deste ano. Ou seja, eu prefiro que você passe lá no SISU, que eu até tenho que te dar o reembolso, dou feliz, mas que você não tenha ficado parado, que você manteve a rotina, inclusive emocionalmente. É muito bom que você mantenha a rotina para esperar esse resultado, que você planeje suas férias, nas férias você está pensando nas férias, não está pensando no resultado, e que você esteja seguro até lá. Sassá, eu não passei ainda, eu estou na lista, ou não foi tão bem igual eu pensava. E aí? E aí você não perdeu o ritmo de estudos e já está 300 passos à frente. Imagina quem ficou parado esperando fevereiro. Imagina quem está esperando o carnaval, que é no meio de fevereiro. A pessoa perde muito ritmo. Então, você vai sair muito na frente. E se por acaso você passar, você não perde nada. Você manteve a rotina, se manteve bem emocionalmente e vai poder chegar ali bem. E eu quero que você pense, quanto custa ter um acompanhamento, estudar e realmente ver as notas aumentando? Quanto custa estudar de forma ativa, ver os seus resultados ao longo do ano e chegar seguro para a prova? Quanto custa isso? E o quanto que é caro não ter acompanhamento? O quanto é caro fazer um ano de cursinho sem conseguir seguir aquele cronograma? Você perdeu o dinheiro do cursinho, você perdeu seu tempo, você perdeu sua autoestima, você perdeu sua energia. Isso é muito caro.
E o quanto que é caro a pessoa ficar nisso aí, tenta fazer o cronograma, ela se frustra, tenta fazer um cronograma e ela se frustra. E quando a gente tem esse acompanhamento, esse direcionamento, a gente consegue economizar muito do seu tempo, da sua energia e aumentar a eficiência. E aí eu tô falando isso por quê? Qual é o valor do VemMed nessa turma agora? Que inclusive a gente tem um desconto de lote 1. O valor do VemMed, ele é de R$ 1.997, o acompanhamento ao longo do ano inteiro, até o SISU de 2025. Então, a gente vai estar com você até o Enem, tem inclusive o acompanhamento do SISU de 2025, mas tem uma oportunidade de lote 1, que é R$ 1.497 à vista, ou 12 vezes de R$ 145,86. Com esse valor de R$ 145,86, você tem todo o acompanhamento para que você siga um cronograma, para que você aumente as notas, para que você consiga os seus resultados. O que eu vejo geralmente? A pessoa ela pega, compra um cursinho caro, mais caro do que isso aqui, R$ 145 por mês. Aí ela não consegue seguir, aí ela compra mais uma plataforma de física, que aí é mais do que esse valor aqui de 145 por mês, ela não consegue seguir, aí ela compra um banco de questões, aí ela não consegue seguir, e ela fica desesperada. Ou ela tá no extensivo, aí de repente ela contrata um intensivo, que é mais caro do que esse valor, e ela não consegue avançar. Então, o VemMed é exatamente para te dar segurança, o passo a passo, para que você não fique sozinho e para que a gente faça esse ano valer a pena com o que tem de neurociência mais atual, com o que foi validado por centenas de aprovados e comigo e com a equipe junto de você, para que este ano realmente seja o ano da sua aprovação. Então, para finalizar, eu quero que você pense. Às vezes a pessoa fala assim, Sassá, e se minha mãe achar caro? Converse com sua mãe, fala o tanto que é caro estudar e não aprender, quanto que é caro não ver resultado, quanto que é caro estar sozinho, quanto que é caro não saber estar no caminho, quanto é caro ver os outros passando e você não passando. Isso sim é caro. E aí, por isso, quando a gente pensa no VemMed, a gente pensa o tanto que vale a pena ter essa aprovação. Tem um ponto importante. Às vezes a pessoa fala assim, Sassá, eu quero inscrever o meu filho no VemMed. É importante que ele queira, porque é igual matricular o seu filho numa academia. Se seu filho ele quiser ser acompanhado por mim, eu vou ter o maior prazer em acompanhá-lo. Agora, se ele nem sabe quem eu sou, se ele nem sabe o que é o VemMed, não inscreva seu filho aqui. Eu quero gente que queira pagar o preço, fazer bem feito, se dedicar, cuidar dos detalhes. Aí eu quero essa pessoa comigo, tá bom? E se é você mesmo que decide, então estamos juntos nesse caminho. E agora chegou a hora de tomar uma decisão. Qual a decisão que eu tenho que tomar? A decisão, se você quer continuar sozinho, eu quero continuar esse ano mesmo, quero fazer igual eu fiz no ano passado e vou continuar esse ano desse jeito. Se você quer tentar mudar as coisas sozinho, ou se você quer ter o meu acompanhamento, um acompanhamento de um profissional meu, da minha equipe, para estar com você todos os dias, se importar, trazer os detalhes que fazem toda a diferença para sua disposição, humor, aprendizagem, revisão. Se você quer ter eu e minha equipe cuidando da sua revisão para você, cuidando dos seus próximos passos, cuidando do seu preparo mental e emocional, cuidando da sua estratégia de prova, cuidando do SISU, gente, só pelo acompanhamento SISU já vale a pena. Já vale a pena, porque muita gente faz besteira no SISU e acaba sendo reprovado porque não entende o SISU. Você vai ter o acompanhamento do SISU no 2024.1, 2024.2, que inclusive a chance de aprovação é muito maior, e 2025.1. Então, só isso aí já vale muito a pena e ainda tem todo o acompanhamento ao longo do ano. Se você quiser se inscrever, só me pedir o link de inscrição, fala, Sassá, tô pronto, quero me inscrever no VemMed e eu vou te acompanhar com todo prazer. Um beijo, espero que você tome a melhor decisão e eu quero muito te acompanhar, porque eu sei que sua aprovação vale muito e eu vou estar muito comprometida com sua aprovação.